Vamos falar sobre sífilis. Vamos falar sobre sífilis? Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio da série Vamos falar sobre sífilis. O nosso convidado de hoje é o professor Lúcio Gama e o tema é sífilis e HIV, amigos ou inimigos? Olá, Lúcio, tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vindo. Conte um pouquinho para nós quem é você, o que você faz. Tá bom. Meu nome é Lúcio Gama, eu sou mineiro, nasci em Itajubá, no sul de Minas, e fiz biologia na Unicamp. Depois de me formar, eu fui fazer mestrado na USP e durante o mestrado eu comecei a estudar vírus, focando mais em herpes, mas acabei mudando depois para os Estados Unidos. E uma vez eu chegando nos Estados Unidos, eu comecei a trabalhar com receptores, biologia molecular, etc. E depois de 2001, voltei a trabalhar com vírus de novo, comecei a trabalhar com HIV. No meu caso, não era nem um HIV, era o SV, que é um vírus que infecta macacos, mas que causa sintomas muito parecidos com o que o HIV causa nos seres humanos. Isso tudo foi feito na Johns Hopkins, que é em Baltimore, nos Estados Unidos. Depois eu resolvi voltar a fazer doutorado, fiz doutorado com o Dr. Esper Calaz, em São Paulo. Fiquei um tempo viajando lá e aqui. E 3 anos atrás fui convidado para trabalhar no NIH, que é o Instituto de Saúde Nacional dos Estados Unidos. E lá agora eu sou o diretor, é um tema meio fashion, né? Um diretor de comunicações e colaborações do Instituto de Vacina do NIH. Mas o que quer dizer é o seguinte, que nós estamos fazendo uma série de produtos para HIV e nós estamos testando esses produtos em ensaios clínicos, né? Clinical trials, no mundo. E eu sou responsável por esses produtos, para dar esses produtos para outros investigadores que vão fazer esses ensaios clínicos. Então, no fundo, eu ainda sou um cientista, porque eu ainda estou na Hopkins fazendo pesquisa, mas eu também estou trabalhando na parte de assessoria e advisory, né? Eu aconselho as pessoas a como usar os nossos produtos nesses ensaios clínicos. E aí vem o nosso tema de hoje, sífilis e HIV, amigos ou inimigos? Quando você falou para eu falar sobre isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça é uma coisa que eu sempre falo para os meus estudantes: cuidado para não antropomorfizar o vírus, né? Eles não têm a ideia do que é ser um amigo ou inimigo, né? Eles não têm a emoção de se imaginar se eles podem se ajudar ou não. Fica mais fácil pensar que o vírus ou a bactéria, eles são robozinhos. Robozinhos que eles estão tentando passar para frente, multiplicar, passar para frente aquele material genético que eles têm, que no caso do vírus é um RNA, no caso da bactéria o DNA. E nessa tentativa de se multiplicar e passar para frente, eles vão ter que infectar uma pessoa, vão ter que achar um hospedeiro onde eles vão se sentir à vontade, vão conseguir, no caso da bactéria, né, se alimentar e multiplicar, no caso do vírus entrar numa célula e se multiplicar. Vão achar uma casa para eles. Uma casa para eles, onde eles vão poder realmente começar a formar uma família e ir para frente. Uma família enorme, porque no vírus eles vão fazer milhões de cópias o tempo todo, e também no caso da bactéria. Mas será que eles são amigos ou inimigos? Os dois vão ter que entrar no hospedeiro. E a maneira como os dois entram no hospedeiro são muito semelhantes, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na dengue, a dengue usa um mosquito para poder entrar no hospedeiro principal. Se bem que até o mosquito é um hospedeiro também para dengue. No caso do Zika é a mesma coisa, a febre amarela. No caso do HIV, ele vai ter que penetrar por alguma maneira para chegar no seu sangue. Do sangue ele vai se espalhar e vai chegar nos seus tecidos, né, nos linfonodos, em outros órgãos, e ali ele vai começar a se multiplicar. É essa barreira onde vai existir primeiro essa amizade e inimizade da sífilis, com a sífilis. Nesse caso, são muito amigos, porque a sífilis também usa o mesmo sistema. E no caso da sífilis, quando a sífilis, especialmente a sífilis primária, que vai fazer um cancro ali na pele, né, que vai abrir a pele, vai abrir para a mucosa e vai oferecer células que são muito boas para o HIV, bem ali na superfície do órgão genital ou da boca, aumenta a probabilidade daquele vírus agora, de uma outra relação sexual, ser transmitida. Então nesse caso eles são muito amiguinhos, né? Com um sintoma da sífilis, aumenta a probabilidade de o HIV também entrar. Na hora de iniciar uma infecção, eles se ajudam. Eles se ajudam. E não só a sífilis, a gente pode pensar também com herpes, a gente pode pensar com qualquer outra doença sexualmente transmissível, não todas, mas aquelas que causam algum sintoma na região da mucosa do órgão genital, onde, causando uma inflamação, vai haver uma migração de células inflamatórias para aquela região, e são exatamente essas células inflamatórias que o HIV gosta de penetrar e gosta de se multiplicar.
Então a sífilis ajuda o HIV a entrar no organismo. E ele é uma boa porta de entrada. Já o HIV, ele não forma aquelas lesões, correto? Ele não vai fazer uma lesão. Mas o HIV faz uma coisa muito boa para a sífilis, que é o seguinte, ele diminui a imunidade daquela pessoa. Uma vez ele entrando no corpo, ele vai atacar células do sistema imunológico, vai levar a depressão dos linfócitos CD4, vai entrar uma depressão imunológica e com isso também ajudaria outras bactérias, outros fungos, outros vírus a achar uma casa nesse hospedeiro. Eu não tenho muita ideia como seria a facilidade da bactéria entrar na presença do HIV. Eu tenho até que ler mais sobre isso, se existe esse aumento realmente das pessoas pegando sífilis por causa do HIV, por causa da queda imunológica do HIV, ou se esse é o problema de ciência, né? Você tem que fazer o joguinho aqui. Ou é só porque os dois entram da mesma maneira, que é através do sexo. Tem mais isso, né? Eles podem vir juntos. Eles podem vir juntos. A pessoa pode ganhar os dois presentes, né? Digamos, ao mesmo mesmo tempo. E outra coisa que acontece é que a sífilis, você pode curar a sífilis pode entrar de novo. Então pode acontecer de você pegar uma sífilis com HIV, por exemplo, você é diagnosticado com os dois, começa até a tomar o remédio com o antirretroviral, você é curado da sífilis e você ainda pode se reinfectar de novo com a sífilis depois de um tempo. Então, nesse caso, o HIV até que uma vez você começa a tomar o seu antirretroviral, ele para a replicação viral e você fica indetectável, preferencialmente, se você está tomando o seu regime de remédios fazendo o tratamento da maneira correta. E nesse caso, talvez até você seja um pouco mais resistente, né, a pegar essa sífilis de novo, porque o seu sistema não vai estar imunodeprimido. Então eles podem ser inimigos também, se for um HIV bem controlado? Mas aí nesse caso seria um HIV que nós estamos controlando, né? Ele está lá morrendo de raiva da gente, né? Porque nós estamos controlando a multiplicação dele. Né? Nós seríamos os inimigos. Nós seríamos os inimigos dos dois. Nós seríamos os inimigos dos dois. Mas eu sempre gosto de falar sobre essa percepção do micro-organismo como uma entidade que não tem desejo. A gente fica falando, o HIV gosta disso e a sífilis gosta daquilo. Eles não gostam de nada. Né? Eles estão movimentando na maneira natural, porque é assim que aquele DNA deles, o RNA deles, fez com que aconteça. Eles só estão tentando sobreviver. E passar para frente. E passar para frente. Então acho que eles são mais amigos do que inimigos. Eles são muito mais amigos, eles são mais amigos. E se a gente vê o que está acontecendo agora no mundo inteiro, durante a epidemia do HIV, como existia aquele medo grande de você morrer por causa do vírus, o vírus era letal na maioria das vezes, a grande maioria das vezes o vírus era totalmente letal. Algumas pessoas tinham um pouquinho do controle, né, que a gente chama de controles de elite, mas a grande maioria ficaria doente depois de alguns anos e levaria à morte. Você é muito jovem, você não vai lembrar disso, né? Mas nos anos 80 a gente ficou muito assustado, né? Nos anos 80 todo mundo começou a usar camisinha mais frequentemente. E com esse uso contínuo da camisinha, a gente teve uma queda na maioria dessas doenças sexualmente transmissíveis, principalmente nos grupos que eram mais vulneráveis a serem infectados. Uma vez que em 1996, quando o tratamento para HIV foi mais bem desenvolvido, né, com a vinda dos inibidores de protease e depois com o coquetel, né, que tinha várias drogas juntas, com isso a gente cortou a morte pelo HIV, mas a transmissão continuou do mesmo jeito, né? Se as pessoas não usassem camisinha, elas poderiam pegar o vírus. Com o tempo, a geração dos anos 90 e 2000, eles não viram o resultado de ser doente com HIV. Não tem mais tanto medo. Não perderam um pouco desse medo, né? Agora, especialmente depois que os tratamentos começaram a ficar ainda mais envolvidos, né? Ou menos rigorosos, em vez de ter 7 pílulas que tem que tomar a cada 3 horas, 2 horas, você agora tem 1 pílula por dia, 2 pílulas por dia. Mais fácil, mais simples de tomar. Mais simples, as pessoas resolveram... Eu ouvi pessoas falando assim, agora é só tomar uma pílula e tudo bem. É só pensar numa pílula e tudo bem. E ontem eu estava comentando isso numa palestra que eu estava dando, falando que é muito difícil fazer o processo educativo, às vezes, para a população, porque para as pessoas que não estão positivas, que não estão com HIV, você quer falar, não pega o vírus porque não vale a pena.
né? Não pega o vírus, você vai ter que ficar tomando uma droga o ano inteiro, o dia, a sua vida inteira e não vai ter cura, ou pelo menos por enquanto não há cura. E no caso da cura aqui eu estou falando na erradicação do vírus do seu corpo. Você não vai ter mais sintomas, você vai estar sadio, mas você não vai poder parar aquele remédio. Tem sempre aquela obrigação de tomar remédio, fazer exame. Fazer exame a cada 3 meses, ir no médico e ver se o remédio está funcionando ou não, porque existem resistências, etc. Agora, para a população que tem HIV, você quer dar uma visão otimista, né? Você diz, não, cara, não esquenta a cabeça. Agora que você pegou, toma o remédio todo dia e você vai estar bem. É lógico que vão existir uma série de morbidades que estão associadas às pessoas que tomam o remédio por um grande período. A gente não sabe ainda se é por causa do remédio, talvez pela presença do vírus que está causando sempre uma inflamação no corpo dessa pessoa. Eu acredito que com esses remédios mais novos, com menos efeitos tóxicos, a gente vai ter uma sobrevida muito maior. Então, para essas pessoas, você não quer deixar na cabeça delas que elas sejam vitimizadas, essa palavra? Vitimizadas, entendeu? Tipo assim, tadinho de mim, eu peguei HIV. Não, você pegou HIV, agora bola pra frente, toma o seu remédio para não passar para mais ninguém. Vamos fazer o suficiente para você não pegar outras doenças e continua levando a sua vida normal. Mas essa visão otimista, você não quer passar para a população inteira, correto? Porque da população inteira você está pensando, não vale a pena você pegar. O interessante é o seguinte, que com a sífilis, ela começou a aparecer de volta mais ou menos nos anos 2000 também, né? 2000, né? No 2004, 2005, começou essa epidemia de novo. E tem umas histórias interessantes sobre a sífilis. Eu moro em Baltimore, onde existem muitas vizinhanças que são mais pobres e sustentadas às vezes pelo governo e que tem são chamados de projects, onde as pessoas que não têm muita grana conseguem ir lá sobreviver, viver, ter uma vida melhor. O problema é que essas pessoas são de renda baixa, não têm muito acesso ao plano de saúde, etc. E tem muitas doenças que acabam ficando nessa comunidade. Uma delas são doenças venéreas, né? Doenças sexualmente transmissíveis, agora a gente fala, não existe mais venérea, né? Eu ainda sou velho, gente. Mas o que aconteceu nos anos 90, final dos anos 90, é que eles resolveram desmontar essas vizinhanças para construir novos prédios. E com isso, aquelas pessoas daquela vizinhança foram para outras vizinhanças também pobres. Eles migraram para outros lugares onde eles poderiam sobreviver. Com isso, a sífilis aumentou em Baltimore. Baltimore se transformou na capital da sífilis lá nos Estados Unidos. Porque no começo estava só centralizada numa partinha pequena da cidade, ou então em algumas comunidades. Aquelas pessoas agora se transformaram em transmissoras quando foram para espalharam para outros lugares. Foi muito interessante, porque ninguém conseguia entender por que tinha aumentado isso tanto. E foi exatamente nessa época onde as pessoas também estavam ficando ficando mais seguras em relação ao HIV. Então já não tinha tanta essa preocupação, né, se pegar o HIV eu vou morrer, né? Que é uma coisa positiva, mas também uma coisa negativa, porque as pessoas começaram, principalmente a geração mais nova, começou a prestar menos atenção nos métodos para controle, métodos para prevenção. E começou a aumentar de novo, né? Parou de usar a camisinha, começou a aumentar de novo. Mas o que a gente está observando é que eles não estão mais, a bactéria mesmo não está só naqueles grupos vulneráveis que a gente conseguia definir antigamente, né? Aqueles homens que transavam com homens e prostitutas. Não, agora o que está acontecendo é que aumentou, passou para o outro grupo mais, um grupo maior na sociedade. Está na população em geral. Está na população em geral. A gente vê isso pelo número de mulheres que são HIV negativas, mas que têm sífilis. E o número de crianças que estão nascendo por causa da sífilis congênita. Que é o que preocupa todo mundo. E a sífilis tem cura. E isso é interessante também, porque muitas pessoas falam, Lúcio, a gente vai ter ou não cura pelo HIV, né? Eu falo, eu acredito que sim, eu sou meio otimista, sabe? Eu acho que num tempo a gente vai achar uma maneira de acabar com esse vírus quando a pessoa está infectada com ele. Né? Colocamos um homem na Lua, poxa, acabamos com a varíola, por que nós não vamos conseguir atacar esse vírus? É verdade. Mas, será que a cura vai levar à erradicação do vírus? Nós vamos começar a parar de ter casos de HIV só porque nós conseguimos curar as pessoas? E o exemplo que eu dou é a sífilis. Com a sífilis não aconteceu isso. A gente tem cura, tem tratamento, um tratamento fácil com penicilina, está disponível Exatamente. Nas unidades de saúde e a doença continua aumentando. E embora o diagnóstico de sífilis é um pouco complicado, ele existe. Não é uma doença que é difícil de diagnosticar, não é uma doença que pode ser complicada para a gente analisar os dados, mas não é uma vez você tem um sintoma, você pode fazer um diagnóstico bom para aquela doença.
E a maneira de você também evitar essa doença também já é conhecida. Então, por que a gente está tendo essa epidemia é mais relacionado com o nosso lado humano mesmo, né? Da mesma maneira que a gente ainda tem meninas que ficam grávidas e não querem ficar grávidas, acabam ficando grávidas, né? Nós temos anticoncepcional aí, nós temos camisinhas. Por que isso acontece? É o lado humano. O lado biológico a gente até que pode conseguir, mas o lado humano é mais complicado, né? É muito mais complexo que a gente imagina. E eu acho que eles se ajudam sim. Talvez a sífilis esteja agora escapando desse público-chave que ela coordenava junto com o HIV, talvez pela maneira como seja transmissível, né? Porque ela é uma maneira mais fácil de se pegar do que o HIV. O HIV é um vírus bem complicado. As pessoas às vezes acham que o vírus é fácil de transmitir, não é, não. Tem uma série de barreiras que o nosso corpo tem. Pegar sífilis é muito mais fácil do que pegar HIV. Pegar HIV. E até onde a sífilis se manifesta também é uma coisa interessante, né? Porque ela não é só no órgão genital. A sífilis pode estar na boca, pode estar na garganta, que é uma coisa que a gente não vê na transmissão com o HIV. Né? O vírus morre na saliva, né? O vírus não sobrevive muito na saliva por causa das enzimas. Então existe essa facilidade de transmissão da sífilis que pode pular de um grupo para o outro. E outra coisa é que a sífilis é também chamada do Great Pretender, né? E os sintomas que ela tem às vezes se confundem com outras doenças. Então a pessoa pode ter umas manchas na pele, mas sei lá, comeu alguma comida aí que ela acha que está causando uma alergia, mas depois desenvolve uma febre, não põe 2 com 2, e quando vê acha, isso aí deve estar só com alguma gripe, etc. E pode já ser uma sífilis secundária. Não é todo mundo que tem os mesmos sintomas, né? É a grande imitadora, A grande imitadora, essa palavra que eu uso aqui, lá a gente fala fingidora, né? Ela é imitadora, exatamente. Exatamente. Tá ótimo, muito obrigada pela sua participação com a gente e até a próxima. Obrigado.